Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho de canos. Bom, pessoal, quando se trata de espingarda de chumbinho, inclusive existe um troço chamado Pellet Head Sizer, assim, que para quem pratica tiro esportivo, se usa-se para medir a cabeça do chumbinho, porque assim, diferentes chumbinhos têm diferentes medidas de cabeça, que é a parte da frente do chumbinho. Que é aquela parte de trás, onde é que fica o furinho, chamado de saia. Então, assim, inclusive no mesmo modelo de chumbinho tem diferentes tamanhos de cabeça. Assim, o pessoal usa esse head size justamente para medir a cabeça de cada chumbinho e separar eles por tamanho, usar os tamanhos que mais lhe convém para ter uma melhor precisão, que é ideal que a cabeça do chumbinho também passe pelo raiamento, que só a parte da saia acaba que o chumbinho não adquire a torção necessária, né? Porque, como a gente sabe, todo o cano é raiado e esses canos possuem uma torção. No caso, tem umas nomenclaturas, tipo os Loader-Walder ou Loader-Falter, seria mais ou menos assim a pronúncia, Loader-Walter. Vocês já conhecem, deve ter ouvido falar a respeito do cano. Muito famoso para carabina de pressão, usada na PCP Power, na Air Force Condor, na Gun Power, na verdade, né, que é o nome. Então, assim, inclusive por isso que certos canos possuem choque, que é para, às vezes o cano vem um pouco mais livre em boa parte e apenas no final tem um apertamento do cano, que é para comprimir esse chumbinho, tirar essa vibração, acaso essa cabeça seja um pouquinho mais folgada. Então, assim, pessoal, diferentes marcas usam diferentes medidas de cano para de acordo com que cada um com o objetivo de cada um. Esse aqui, por exemplo, é um cano da Artemis M22 que eu falei no vídeo anterior, que eu uso na minha PCP Tiger. E esse cano é um cano .218, ou seja, ele é um cano que ele tem 5,4, 5,41 milímetro do furo e 5,54 na profundidade do raiamento. Existem diferentes medidas de cano, vai de ponto 216, que seria mais ou menos 5,48 de profundidade de raia, ou 5,35 mais ou menos de furo, até um ponto 221, que é o cano da Loader-Walter, ou Loader-Walter, como é a pronúncia, né? Então, assim, eu só quero que vocês saibam que existem diferentes medidas de cano. Inclusive, temos os Slug, Wild Hog, que é do Ivo, né? Ivo, o nome dele. Que lá no site deles, no site Wild Hog, vocês vão ver que tem diferentes medidas de slug. Inclusive, quando eu fui comprar para esse cano aqui, ele que me disse que esse cano era 218. Depois do slug chegou, eu passei um pelo cano e medi no paquímetro, e realmente é. Então, assim, às vezes a gente usa também esses canos de carabina de pressão para fazer carabina calibre 22. Só que o calibre 22, existe um órgão nos Estados Unidos que é SAAMI, SAAMI, que é um Instituto de Fabricantes de Armas e Munições Esportivas. Assim, é um órgão que regulamenta, que faz a estandardização, para deixar a padronização dos calibres. Então, assim, todo calibre tem uma padronização, pessoal. E o calibre 22, ele é do 200.216, que dá mais ou menos 5,48 milímetros, a .222, que é mais ou menos 5,64 milímetros da profundidade de raia. Então, o que eu quero dizer? Se você vai usar um cano desse aqui para o calibre 22,
a munição vai passar apertada pra caramba, porque a profundidade da raia é quase a medida que deveria ser o furo desse cano. Eu mesmo já fiz uns 3 carabinas calibre 22 usando canos de espingarda de pressão, pessoal. Mas vocês têm que saber que, na verdade, os fabricantes de cano não passam pra gente as medidas que esses canos vêm. Inclusive esse cano aqui da Artemis M22, pelo menos ao meu ver, ele é de material aço 1020 ou 1020, que é um aço de baixo teor de carbono. Então é mole pra caramba, inclusive. Passando a unha aqui já marca ele. Tem até a questão também de os canos para carabina 22. O ideal é aço carbono 4140 ou inox 416. Mas a gente não acha o inox 416. Achamos então canos mais ou menos 4130, que é bem próximo, ou 4140, porque é adicionado também cromo e molibdênio nesses canos, que impede a corrosão pelos propelentes ou pela pólvora, né? Então, assim, inclusive eu estou aqui nos testes de várias medidas de cano. Tem aqui cano para cabina de pressão, inclusive que esse aqui é para ser mais ou menos na medida dos canos Loader-Walter. Vou fazer um raiamento de um cano no calibre que seria para próximo do calibre 22 e um que já está inclusive raiado, mas eu não vou conseguir focar, eu acho, para vocês verem aí, que vai ser imitando esse calibre aqui da Artemis, para ver qual que vai se sair melhor. Tem inclusive um aqui que é antigo pra caramba, era para ter testado esse cano, até hoje nunca testei, que embora exista essa norma SAAMI, mas assim, todo mundo acaba respeitando muito a questão da profundidade da raia, que é 5,64. Mas esse cano aqui é imitando o cano da Marlin, que é o famoso micro grooves, ou micro raiamento, que na verdade o furo é de 5,56 milímetros e a profundidade de 5,64. É uma raia um pouco mais rasa, que marcaria menos o projétil, que consequentemente sofreria menos a ação do vento, né? Pelo menos eu já vi vídeos de demonstração desse cano original da Marlin, que a precisão é excelente. Mas o que eu quero dizer aqui, inclusive eu fiz esse cano aqui com PVC, né? Aqui tem um tampão e aqui uma parte com rosca, que é para mim guardar os canos usinados, que tem essa parte aqui um pouco mais fina, que uma queda poderia empenar essa parte aqui. Inclusive esse cano aqui é o 635 que veio lá com a PCP da CO2, a Tiger, que é o cano que inclusive eu não gostei, como eu disse no vídeo anterior. Mas eu quero que saiba, pessoal, que parece diferença mínima de medida, frações de milímetro, mas quando você vai usar para um 22, isso acaba interferindo demais na pressão gerada no cano. Eu sei que 22 quase não gera pressão, mas assim, os canos, a maioria dos canos de carabina de pressão está um pouco longe assim de ser o ideal para calibre 22. Eu até fiz uma pesquisa com essa questão de quantidade de raias, que assim, inclusive tem esse Marlin de micro raiamento aqui, é um de cano de 16 raias, que geralmente o pessoal usa de 4, de 5, de 6, de 8 raias. Inclusive, assim, o número de raia menor facilita na limpeza, né? Que, assim, os grooves, né? Que é aquela parte que é a raia mesmo, acaba sendo menor do que a parte que fica para dentro do cano, que é chamada de land, acaba sendo mais fina que os grooves, justamente para facilitar a limpeza, né? Mas quando você usa um cano assim para precisão, acho que para gente que atira pouco, essa questão de limpeza, você mantendo sempre limpo, fazendo a limpeza constantemente, não atrapalharia muito. Mas é a questão de torção do cano, a maioria vem 1 para 16, né? Um giro a cada 406 milímetros. Eu até fiz uma pesquisa aqui que o cano CZ, do CZ452, tem 12 raias e diz que ele incrementa 20% a mais na precisão.
Porém, esse cano da CZ, no catálogo dele, ele diz que ele é ponto 221 e ponto 215, que seria o mesmo que um cano da Laudevolta, que a maioria dos canos da Laudevolta vem sem choque, que no caso ele é ponto 215, ponto 221, né, que dá 5,46 milímetro de furo e 5,61 de raia. Inclusive o cano da CZ tem as medidas muito próximas disso, que no caso um cano da Laudevolta serviria bem para um 22. Assim, estaria fora das normas americanas, mas serviria. Inclusive tem até um outro órgão lá, que é a CIP, Comissão Internacional Permanente, que é de armas pequenas, né? Mas isso fica um pouco fora. E esses canos aqui, pessoal, é feito por bottom rifle, né? Sistema de bottom rifle. Eu vi gente falando que cano feito de bottom rifle não é muito bom, que a CZ, os canos deles é feito por martelamento a frio, né? Coloca uma ferramenta dentro do cano e vai um martelo martelando aqui e moldando a parte interna do cano, que fica realmente... Esse cano aqui, inclusive, é cano feito de bottom rifle e eu acredito eu, né? E é um cano liso, polido, ótimo pra caramba. Porém, só pra deixar claro que, inclusive, esse cidadão chamado Laudevolta aqui foi o inventor do bottom rifle. Então, eu fiz as minhas pesquisas e os canos da Laudevolta são feitos de bottom rifle. E a Anschutz, que ao meu ver os canos são muito... os rifles, inclusive, são muito mais precisos do que... Lógico que CZ é excelente, mas os canos da Anschutz ainda parece ser, pelo menos em vídeo, nunca peguei em mãos, mas parece ser muito mais preciso. E também são canos feitos de bottom rifle, geralmente de 6 ou 8 raias. Assim, o que eu quero que vocês saibam aqui, o número de raias talvez não importe muito. A torção, eu já vi canos, inclusive CZ, que vai de 1 para 9, um giro a cada 9 polegadas. Já usei rifle da CBC, os mais antigos, que a torção era de 1 para 24, se eu não me engano. Inclusive, eu posso estar deixando lá abaixo do vídeo um site que eu sempre uso, gosto de ver as medidas de diferentes armas, a medida, a profundidade de raia, o furo, né, que vai estar lá, bore, que seria o furo, e grooves é a profundidade do realmente, quem quiser dar uma olhada lá. Mas a partir de agora, pessoal, eu vou estar postando vários vídeos testando todos esses canos aqui. Fiz o raiamento de um por enquanto, vou fazer o raiamento dos outros, tanto para chumbinhos, tanto para no calibre 22, respeitando as medidas e tentando copiar medidas no caso dos de chumbinho aqui, nesse caso tentando copiar a medida do cano da Artemis, fazer um pouquinho maior inclusive. Esse aqui tentar copiar a Laudevolta e esse para o calibre 22. E já tenho esse do calibre 22 que até hoje nunca testei, era para mim fazer alguma coisa para testar a precisão desse cano, mas como eu trabalho, o tempo é meio curto. Mas eu vou estar testando e quem quiser estar acompanhando o resultado desses canos, vou tentar criar canos o mais preciso possível, fazendo em casa, por assim dizer. Vou também cuidar da questão de câmera, pessoal, das câmeras que eu vejo o pessoal fazendo com broca, ou modernizando um pouquinho, usando os hammers, né, os alargadores de furo. Só que assim, existem normas também para câmeras, pessoal. Existe diferentes tipos de câmera, até anotei, tem câmeras Sporter, Benz, Match. Esse Match soa um pouco estranho lá mas eu vou também estar adquirindo ferramentas para fazer a câmera da maneira que tem que ser, das medidas exatas. Inclusive, essa câmera Sporter aqui, pela minha pesquisa, ela é um pouco mais precisa, inclusive, do que o Match, né? Então, a câmera também interfere na precisão de um projétil. Eu vou estar adquirindo uma ferramenta, né? Eu acho que eu já encontrei onde comprar.
e vou estar fazendo da maneira que deve ser feito. Eu sei que inclusive cada marca tem uma questão, na minha pesquisa lá, Anschutz, CZ, tem lá suas medidas de câmara diferentes, mas é que o detalhe está em que a câmara, pessoal, tem uma pequena conicidade. Pelo menos essa câmera mete aqui, lá ele, tem uma certa, assim, próximo do aro da cápsula, ela tem 5,75 milímetros. Um pouco mais para frente, próximo do projétil mesmo, ela tem 5,715, ou seja, a cápsula tem uma certa conicidade. É tipo um copo descartável dentro do outro. Quando você tira um pouquinho, folga todo. O mesmo acontece nas espingardas cartucheiras, porque se toda a câmara tiver a mesma medida, na hora que o cartucho inflar no momento da explosão, mesmo que a descascadeira ou o ejetor puxe um tanto, mas ele vai ficar apertado ao longo de toda a câmara. Então essa certa conicidade, depois de puxado um pouquinho, já vai folgar. Inclusive tem uma diferença de câmara para carabina de ação de ferrolho para as semiautomáticas. Tem medidas diferentes, porque a câmara também, quando acontece a explosão, o cartucho infla dentro da câmara e ajuda a segurar o ferrolho trancado até que a pressão diminua, porque se isso abrir cedo demais, a cápsula vai rachar, explodir na sua cara, ou para o lado, mas vai acontecer que a cápsula vai rachar. Ou se segurar demais, o projétil vai sair, não vai haver a ciclagem da ejeção da cápsula atual para, então, o carregamento de uma nova munição. Então, a partir daqui, eu vou tentar fazer vídeos um pouquinho melhores, né? Esse aqui foi meio que improvisado, mas eu vou estar falando sobre isso aqui, tentar incrementar e chegar na melhor, nos canos de mais qualidade possível. Vou estar compartilhando isso aqui para vocês. Vai ter outras coisas que eu vou estar fazendo mais adiante. Esse cano aqui tem 16 milímetros. Tentar colocar alguma coisa porque a gente sabe que cada cano tem uma ressonância, uma vibração, e por mais que seja só um 22, essa vibração do cano, por mínima que seja, interfere na precisão. Então eu vou estar recobrindo esses canos com alumínio, com fibra de carbono ou com material igual a esse aqui mesmo, para ver se mais grosso, se mais grosso ficará um pouco melhor lá ele, viu? Então é isso aí, vai acompanhando, se inscreve no canal, para não perder esses detalhes todos aí. Se inscreve e ative as notificações, ok? Pessoal, e só para estar reforçando aqui algo que eu acabei me esquecendo, o seguinte, que eu não tenho muitas manhas de edição de vídeo, para colocar essas medidas exatas aí, vou tentar estar colocando no vídeo, mas assim, o detalhe que eu esqueci de falar é o seguinte, que quando você vai pesquisar, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal usa essas nomenclaturas .22 ou o próprio .38, né, que na verdade hoje em dia é o .357. E assim, isso são fração de polegada, para quem não sabe. E uma polegada, ela tem 25,4 milímetros. Então, assim, se vocês quiserem fazer a conversão, é só pegar essas medidas, por exemplo, de .22, no caso do 22LR é .222, e multiplicar por 25,4, que é assim, que vocês terão essa medida em milímetro, tá ok?